Estamos ao vivo nessa terça-feira, dia 23 de janeiro, para a nossa 10ª live do ano de 2024. Vamos que vamos, vamos para cima. Quase não entrei aqui com vocês, hein? Quase, mas eu falei, não, vou entrar um pouquinho, bater um papo lá com o pessoal, que vem sendo bem legal essa interação aqui todos os dias praticamente, ao vivo em alguns horários, né? Hoje no horário nobre, né, às 8 horas da noite, 8h02 exatamente, para trazer um tema curioso, né? Eu acho que todo mundo quer saber, né? O que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: os principais motivos que fizeram você engordar aí na sua vida, né? Existem vários motivos, eu vou listar aqui entre 4 e 5 e eu quero ver se você se encaixa em algum deles, porque é importante a gente saber o porquê nós engordamos. Para que quando você emagreça, você não volte mais neles, principalmente por causa disso, tá bom? Então, antes de iniciar, boa noite a todos vocês que estão entrando aí, vão deixando a cidade de onde vocês falam, país, né? Nesses últimos meses aí, muita gente nova entrando no Instagram, então vai deixando aí cidade e vai deixando aí para mim embaixo nos comentários por que você acha que você engordou na sua vida, né? Se você está acima do peso, obviamente, né? Eu não sei o seu histórico, como que você está, mas você estando acima do peso, deixa pra mim assim, Luiz, eu acredito que engordei por causa disso, tá? Vai deixando aí pra mim, pra gente poder bater esse papo bem legal aqui, bate-papo rápido de 20, 30 minutos, direto e reto, beleza? Lucimar Pinheiro, do Piauí, seja bem-vinda, Lucimar, muito bom, hein? Muito legal. Então vamos que vamos, né? Não vamos perder tempo não, vamos começar a falar sobre o que interessa. O que acontece, né? Existem vários motivos que fazem, né, que fizeram o que nós ganhamos peso, que a gente engorda, né? Então, vários. Aqui eu vou listar alguns que eu sempre tento trabalhar com meus pacientes. Nas palestras eu comento muito sobre isso também, tá? Primeiro motivo que realmente fez você engordar ou vem fazendo ao longo do tempo são os alimentos, né? Obviamente esse motivo não podia faltar, né? Só que é muito raso eu falar que é o hambúrguer, é a pizza, é o refrigerante, é o chocolate. Ó, a Lucimar falou aqui, eu acho que foi a cerveja. Viajei e bebi todos os dias. Muito bom, mas pensa ao longo da sua vida, tá, Lucimar? Não só nesses últimos dias, né? Pensa aí desde quando você é criança, faz uma reflexão na sua vida do momento em que você começou a ganhar peso até hoje, né? Tenta ver quantos anos faz isso, como que é essa sequência na sua vida, tá? Então, falando dos alimentos, o que acontece? Aqui eu vou separar em dois grupos, tá? Primeiro, o que a gente come, tá? Logicamente, influencia. Excesso de alimentos refinados, refrigerante, doces, sobremesas, as coisas maravilhosas, deliciosas que a gente gosta, né? Mas são sim pontos importantes que levam ao ganho de peso, tá? E por que muitas vezes leva a gente a escolher esses alimentos, né, pessoal? Óbvio, são gostosos, não tenha dúvida, né? Mas se a gente for voltar um pouco aí no tempo, né? Um pouco antes da industrialização dos alimentos aí, os nossos pais, avós, vamos pegar nossos avós, né? O hábito deles era a alimentação mais natural possível, era viver em roça, era frutas, legumes, verduras, era arroz, feijão no dia a dia, né? Normal, um pãozinho com manteiga, mas não tinha muito acesso a alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, excesso de gordura, açúcar, né? Então, o que vem acontecendo nos últimos anos, no decorrer dos anos, é o fácil acesso a esse tipo de alimento, tá? Por ele ser prático, por ele ser saboroso, né? Então, esse aumento desse consumo de alimento e a redução dos alimentos mais naturais é o primeiro fator que eu estou trazendo para você aqui hoje, que com certeza fez você ganhar o peso, tá? E o outro ponto que eu ia falar em relação aos alimentos tem a qualidade deles, que é o que eu estou falando, mas também na quantidade, né? Muitas vezes, o que vai levar você a ganhar peso ou a perder é você focar no quanto você come, né? A qualidade é muito importante nutricionalmente falando, né? Não vou nem entrar no mérito aqui de nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes. Isso é fundamental, você ter uma alimentação com muita qualidade, mas para ganho de peso a gente tem que focar também um pouco na quantidade. Ou você acha que se você comer, por exemplo, 12 bananas todos os dias no café da manhã, você não vai ganhar peso, né? Então aí eu não estou falando da qualidade, banana é ótimo, mas 12 bananas vai ser muito. Então a gente está falando também da quantidade, tá? Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é alimentação. Então o que você comeu no decorrer da sua vida inteira, com certeza combinou para o seu ganho de peso hoje aí, tá?
segundo ponto, que é o que eu acho que é o que eu mais gosto, que influencia no que você come muitas vezes. Ambientes, né? Ambientes que você vive, ambientes que você já viveu, relacionamentos que você já teve, trabalhos que você já teve durante a sua vida, faculdades, amizades, tá? Por quê? Porque os ambientes é uma das coisas que os ambientes que a gente vive ou viveu é uma das coisas que mais influenciam em todos os nossos resultados da nossa vida. E aqui eu não estou dizendo que, Luiz, então quer dizer que a gente vai na onda das outras pessoas? Não é que vai na onda das outras pessoas, mas o ser humano, ele precisa sentir pertencido em algum lugar, tá? Então, se você entra num grupo de pessoas, vou dar um exemplo aqui, você entra num trabalho novo. E nesse trabalho novo, todo mundo tem o hábito de almoçar todos os dias no McDonald's. Você acha que você vai fazer diferente, pelo menos no início? Não vai, né? Não vai porque você vai ter que se sentir pertencido àquele grupo, àquela empresa. Então, muitas vezes, a gente é levado pelo ambiente. E na alimentação isso acontece muito, tá? Vamos falar de outro ambiente que da nossa casa. Hoje é terça-feira, né? Então ontem, vamos dar um exemplo, que ontem você iniciou a sua dieta, sua mudança de vida, agora vai, hein? Agora vai. Fez o dia inteiro certinho, levou o lanche lá no trabalho. Chegou em casa, o maridão pediu uma pizza, uma Coca-Cola de 2 litros na mesa, um refrigerante de 2 litros na mesa. E aí? O que você vai fazer? Vai comer, não vai comer, vai fugir? Beleza. Você pode falar, não vou comer isso agora, beleza. Só que se isso ficar se repetindo várias vezes, entenda, esse é o seu ambiente, né? Então, e aqui eu gosto de separar em 2 tipos de grupos, né? Os ambientes que a gente pode evitar e os ambientes que a gente não consegue evitar, tá? Tem que fazer essa divisão que é muito importante. Ambientes que a gente não consegue evitar, muitas vezes é a nossa casa, onde a gente vive, com a nossa família, com os nossos filhos, o nosso marido, nossa esposa, né? Esses ambientes a gente não vai conseguir evitar de uma hora para outra, não está mais presente nesse ambiente, certo? Então você vai ter que começar a aprender a lidar com isso, né? A tentar se posicionar, a mudar o seu comportamento perante esses ambientes. Nos ambientes que você não consegue evitar, você precisa se posicionar, ter clareza com seus objetivos, para com você e para com os outros, para que possa se tornar um pouco mais acessível o seu objetivo. Porque se você simplesmente quiser mudar a alimentação, mudar o estilo de vida e continuar vivendo num ambiente que não te ajuda e não fizer nada a respeito, provavelmente você não vai durar muito. Isso não é eu que estou falando, isso são estudos que comprovam, né? Então, ambientes que a gente vive, que a gente já passou, moldaram a sua alimentação muitas vezes, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo da minha casa, né? A minha formação ali em casa, meu ambiente, sempre foi um ambiente de muita comida, graças a Deus, né? Então, todo momento tem comida, então eu nasci num ambiente que sempre tem muita comida. Então, o meu perfil de consumo é de comer em grande quantidade, muitas vezes, né? Então, eu tenho que sempre precaver. Voltamos. Desculpa, entrou uma ligação aqui. O segundo ponto, então, relacionado a ambientes. Muito importante você ficar vigilante nisso e faça uma análise. Olhe no seu passado, entenda, fala assim, aqueles 5 anos que eu fiquei naquela empresa, realmente mudei esse hábito de consumo aqui. Quando eu namorei aquela pessoa lá, a gente ia todo final de semana comer lanche. Até hoje eu quero comer lanche todo final de semana, tá? Começa a adquirir consciência nessas coisas, como eu falei no começo da live. Nós não vamos mudar o que passou, né? Você vai mudar esses ambientes que você já viveu. Porém, você pode ter esse aprendizado e falar, quando eu emagrecer, eu vou ter que me olhar novamente por isso, tá? Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, os motivos que fizeram você engordar. Os alimentos, dividimos em 2 grupos, qualidade e quantidade. Segundo ponto, os ambientes que você viveu, passou aí na sua vida, tá? Muito importante. Terceiro ponto, que também é fundamental e poucas pessoas levam em consideração. Formação alimentar na sua infância, tá? Exatamente. Hoje eu estava com uma paciente aqui que teve uma infância muito rígida ali com pais, né? Com os pais. E ela sempre relata para mim que ela tem uma dificuldade enorme em comer frutas. Os vegetais, ali, legumes até vai um pouco, mas frutas para ela é um desafio enorme. E em conversa, toda consulta a gente bate um papo, tenta voltar um pouquinho, conversar um pouco. E cada vez mais ela lembra de fatos da infância dela
na formação alimentar, né? Do porquê ela não consegue comer a fruta, do porquê ela não consegue comer um vegetal, um legume com frequência, do porquê que ela não tem uma boa relação com os alimentos, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu tenho 3 filhos, né? Quem tem filho aí sabe o desafio que é a alimentação de criança. Não é tarefa simples. Na minha casa é um desafio enorme. Não achem vocês se meus filhos comem maravilhosamente bem, que não é assim que funciona, tá? A gente tenta, a gente busca, mas também estão aprendendo todos os dias, tá? Então, se a gente voltar para nossos pais, para eles também foi um desafio enorme, né? Porque é muito fácil hoje eu olhar, eu estar acima do peso e falar, culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Não, não tem culpa. Tem o que eles fizeram com o que eles sabiam na época, né? E vamos ser sinceros, nos dias de hoje, para quem tem filho, eu me incluo nessa, nós temos muito mais informações, ferramentas, experiências que vão moldar, para a gente moldar os nossos filhos da melhor forma possível, pensando em alimentação, que é o nosso papo aqui, tá? Tem várias outras áreas da vida aí para moldar nossos filhos, né? Mas voltando na alimentação, hoje você tem aí seus 30, 40, 50, 60 anos, 20 anos, entenda que muito da sua formação alimentar é da sua infância, é dos seus primeiros anos de vida, até ali a sua adolescência, né? E muito dos traumas também alimentares, muito da compulsão, muito da forma de comer, da maneira que você come, se você come rápido, come devagar, se você tem que repetir o prato. Tem muitos casos onde pessoas que passaram fome na infância, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, que eu tenho exemplos no consultório dessa forma. Pessoas que realmente tiveram uma vida muito difícil na infância, com um alimento bem restrito, quantidade bem restrita. Essa pessoa ela começou, né, a estudar, trabalhar, começou a ter a independência dela financeira, começou a poder comprar os alimentos dela. Então, nesse momento da vida dela, quando ela assume isso, ela não quer ter mais escassez na vida dela. Então, ela compra em quantidade, ela não deixa sobrar nada, ela não joga comida fora, ela estoca muito comida dentro de casa. E quando eu falo comida, não é só comida saudável, estoca todas as formas de alimento, né? Então, essa questão da formação nossa alimentar na infância, ela reflete muito nos dias de hoje, tá? E, conforme eu falei, aqui, pessoal, não é pra gente ficar frustrado com a criação que a gente teve, não é nada disso, tá? Aí a questão é pra gente adquirir consciência, porque você pode olhar e falar, pô, beleza, na minha infância, minha mãe deu biotônico Fontoura pra mim. Quem nunca tomou, né? Biotônico para abrir apetite, lembra? Fome de leão. Então, você pode ser uma pessoa que comia pouco na infância e sua mãe foi e começou a dar biotônico para você. E você começou a comer muito. E hoje você se vê acima do peso, se vê obesa, com obesidade. Só que é muito fácil a gente olhar e criticar. Não, você começa a olhar e falar, putz, entendi por que eu tenho a fome desse jeito. Como que eu posso trabalhar isso? Qual é a maneira de eu poder mudar essa forma que eu me alimento? Tá? Sempre falo para vocês, o que a gente come é muito importante, muito, muito importante. Mas muitas vezes a forma e o porquê nós comemos é o que mais vai influenciar os seus resultados. É o que mais vai influenciar, tá? E voltando no ponto anterior que eu trouxe para vocês, foque no ambiente que vocês vivem hoje. Foque no ambiente que vocês vivem hoje. Ouso dizer que se você quer ter resultados de mudança de estilo de vida, mas se você anda com pessoas, convive com pessoas que vivem uma vida totalmente longe do que você quer, acho difícil você persistir, tá? Acho difícil. Então você tem que começar a buscar pessoas que estão vivendo mais ou menos o que você quer, tá? Isso em todas as áreas, pessoal. Aqui tô falando da alimentação, mas, hoje eu sou funcionário CLT, eu quero começar a empreender. Só que se você anda em ambientes, pessoas que só são CLT, você não vai conseguir viver esse mundo do empreendedorismo, porque você não vai ter ambiente como viver isso, tá? Então é muito importante você procurar o seu ambiente, tá? Então, recapitulando, primeiro ponto, alimentação, segundo ponto, ambiente, terceiro ponto, formação na infância, sua alimentação na infância, e por último, ponto também fundamental aí de importância que a gente leva até hoje, e poucas pessoas não têm isso, é a famosa fome emocional, né? Que eu sempre gosto de falar para vocês em relação a esse assunto, porque de nada vai adiantar você ter uma dieta maravilhosa, acesso a alimentos maravilhosos para você fazer sua dieta, a você conseguir treinar, ter personal trainer, se você todos os dias, ou quase todos os dias, você tem frustrações no seu dia, por exemplo, no seu trabalho, no seu relacionamento, frustração financeira, frustração profissional, e você chega em casa e quer se recompensar, quer
trazer um conforto para você através do alimento, através de um doce, uma bebida alcoólica, uma pizza, qualquer outro tipo de alimento, tá? Então, olhar para essa questão das emoções é fundamental para que você consiga ter resultados na dieta proposta para você, tá? Repetindo, de nada vai adiantar você ter uma dieta maravilhosa na sua mão se você vai descontar todas as suas emoções, frustrações do seu dia na alimentação, e geralmente isso acontece na parte noturna, né? Ou às vezes até aquele belisco durante o dia. Você tem um trabalho chato, por exemplo, você vai lá dar um chocolatinho lá, vai comendo chocolate o dia inteiro, belisca uma balinha. Sabe aquela pessoa que fica comendo bala todo dia? O dia inteiro? Não estou falando que é emocional, mas pode ser que seja. Pode ser que seja um conforto para você no momento que você está executando alguma ação que você não gosta de fazer, tá? Então, é importante, muito importante você avaliar como que está a sua vida aí hoje, né? Pô, tá legal? Tá, beleza, tá tranquilo? Não tá muito bom, Luiz. Então, até aí tudo bem, porque as emoções também, muitas vezes, não é da noite para o dia que a gente consegue mudar áreas da nossa vida e mudar essas emoções, né? Vou dar um exemplo aqui da minha vida para vocês. Alguns aqui já sabem, mas eu formei há 15 anos de nutrição, sou formado em engenharia, também trabalhei 9 anos em indústria, né? E desses 9 anos, nos últimos 4 anos desses 9, eu estava totalmente insatisfeito, né? Os 5 primeiros foram legais, tá? Valeu a pena, bacana, mas os últimos 4 eu estava totalmente insatisfeito, e não por culpa da empresa, do chefe, nada disso. Por um tempo a gente acha que é culpa da empresa, que é culpa do chefe, o chefe é culpado do todo mal, mas depois você começa a criar uma consciência e vê que a culpa está só dentro da gente, né? E quando eu entendi que eu que precisava alterar isso, eu fiz uma transição profissional novamente para nutrição, tá? Mas quando eu estava lá insatisfeito, frustrado, todo aquele sentimento negativo, qual que era o meu comportamento alimentar? Me confortar no alimento, me confortar num chocolate, me confortar numa bebida alcoólica, me confortar no excesso de comida, às vezes comer mais de uma vez, repetir, comer em excesso de maneira rápida. Então eu adquiri vários comportamentos alimentares naquele momento da minha vida, né? Tanto que o chocolate, por exemplo, eu sempre gostei na minha vida, mas naquele período eu comia demais. E hoje, até hoje, para mim é um desafio enorme viver sem o chocolate. Eu vivo, hoje, vivo assim, né? Dependendo do momento. Tem momentos que eu tô também emocionalmente abalado, como sou igual a vocês, também vivo isso. E a primeira coisa que eu vou buscar, geralmente, é o chocolate. Já tive fases que eu ia buscar a bebida alcoólica, só que a bebida alcoólica eu venho conseguindo ter a consciência que pode gerar outras coisas mais negativas ainda. Meu chocolate não, Luiz, chocolate também, meu chocolate vou engordar, não vou atingir objetivo, também traz coisas negativas, mas na minha opinião a bebida alcoólica traz muito mais, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: analise as áreas da sua vida, entenda qual área não está muito legal aí, entenda se nessa área que não está muito legal, você busca o conforto nos alimentos. Luiz, acontece comigo, hein? Você falou e agora eu percebi que vira e mexe, eu estou ali no meu trabalho, dou uma beliscada, meu marido briga comigo, eu vou e como um chocolate escondido, ou não, né? Não escondido. E aqui é o seguinte, né? Luiz, então tá bom, mas o que a gente faz em relação a isso, né? Aqui eu não sou psicólogo, eu não trabalho com os pacientes a questão psicológica da coisa, mas o que você precisa entender é o seguinte: frustração, emoção, raiva, tristeza, alegria, a gente vai ter pro resto da nossa vida. Isso nunca vai acabar, né? Só vai mudar a fase, mas sempre vai existir. E se você não conseguir entender esses momentos e não mudar as vias que você pode ir, você sempre vai para o alimento. Então você precisa mostrar para o seu cérebro, você precisa mostrar para você mesmo que existem diversos outros caminhos que não sejam um alimento para você ir. Mas Luiz, por que a gente vai para o alimento? Porque ele é mais acessível, ele é fácil, você abre a geladeira, tem alguma coisa, você desce do trabalho, vai na padaria e come um chocolate, uma amiga do seu trabalho, do seu lado, vem e traz um bolo de pote para você no momento que você mais precisa, não é assim que funciona? Então, é mais acessível o alimento. E para a gente buscar outra coisa, vai exigir muito trabalho do nosso cérebro. Daí fala, não, vamos no chocolate, está mais fácil. Só que isso é hábito, é criação de novos hábitos. É mudança de hábito, é você entender que você precisa criar novas vias para o seu cérebro. Se o seu cérebro tiver apenas um caminho, quando você estiver triste, ir para a comida, você sempre vai fazer esse caminho. Agora, se você num dia falar assim, beleza, eu tenho chocolate para comer para me confortar,
Cara, mas talvez no meio tempo eu possa sair com o meu cachorro, dar uma volta aqui na esquina só para dar aquela baixada, aquela respirada, para baixar. Pô, beleza? iFood, né? Vamos dar um exemplo do iFood. O que acontece muitas vezes com quem pede iFood? Você tá voltando do trabalho cansado, estressado aí do dia inteiro, né? Eu, por exemplo, aqui às 8h20, estou aqui no consultório ainda, acabei de ter de paciente, estou com fome, cansado, né? Estressado não, estou feliz, né? Ainda mais falando com vocês, mas estou bem cansado, com fome. Então é a hora que vou voltando para casa, volto a pé, que eu moro perto aqui, vou pedir um iFood, chegar em casa já tá lá, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso, tá no carro, deixa eu já pedir aqui para chegar em casa, já tá chegando comigo, né? Só que quando você está começando a adquirir uma consciência um pouco melhor e mudar esses hábitos, o que acontece no momento que você pede? Você pede, dá aquela sensação boa de vai chegar minha comida. Só que nos próximos 5 minutos até chegar, você se arrepende. Fala, por que eu pedi isso aqui de novo? Não era para ter pedido isso. Só que daí já chegou, você já comeu, sentiu frustrado, sente culpa, fala que você não tem jeito mesmo, você sem vergonha, os termos que vocês usam, né? Sem vergonha mesmo, tem jeito. E entra num ciclo negativo novamente na sua vida, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa respirar. Quando a gente tem aí, quando a gente pode ser influenciado por uma emoção, a gente precisa parar, respirar, porque é um tempo, pessoal. É coisa de 5, 10 minutos para você baixar essa sensação e você não precisar mais buscar aquele alimento. Você colocar o seu racional um pouquinho na frente do emocional. Não é uma tarefa fácil, não é simples, tá? Que não é simples, eu estou falando experiências que eu vejo com os pacientes, experiências da minha vida mesmo, né? Ontem mesmo, o que eu fiz ontem? Ontem mesmo, olha que incrível, né? Tava lá, comi ali uma fruta com leite em pó que eu gosto bastante, depois do jantar, tá aquele negócio todo. Chocolate. Fui no armário, olhei, não tinha nada, achei um chocolate ali. Só que eu parei, dei uma volta em casa, subi lá o segundo andar ali, tudo, parei, respirei e não peguei o chocolate, tá? Mas por quê? Porque por um estalo eu tive um pequeno momento de consciência ali, de pensar um pouco mais nessa escolha, tá? Não que eu tivesse pego, eu ia ficar me culpando, mas eu ia falar, cara, não devia ter feito isso, tudo bem, passou, amanhã recomeça, mas é um trabalho diário que vocês precisam entender que mudar escolhas alimentares é a todo tempo, a todo minuto. Você faz escolhas o dia inteiro, não só na alimentação, como em tudo da sua vida. Eu estar aqui com vocês na live hoje foi uma escolha. Acabou o paciente, era 8, acho que era 10 para as 8. Olhei e falei, faço a live ou não faço? Por um momento eu falei, vou embora para casa, descansar, né? Mas não foi. A escolha foi fazer a live. O que isso vai agregar na minha vida? Muita coisa, muita coisa. Primeiro, estar aqui falando com vocês, cada vez estou gostando mais de fazer isso. Segundo, para fazer uma live eu sempre preciso estudar, preciso me expressar, passar isso para vocês, né, coisas do meu conhecimento e tal. Então, agregou demais. Então eu vou desligar a live para vocês falar, cara, foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Estou falando isso porque é a todo momento. É respirar, pensar e falar assim, essa escolha que eu estou tendo está indo de encontro com o que eu quero na minha vida? Né? Outro exemplo, não vou entrar muito nisso, mas falar um pouco de identidade, né? Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa magra, você quer ser uma pessoa fitness, você vai fazer uma escolha alimentar na sua casa. Se pergunte o seguinte, uma pessoa fitness comeria isso aqui agora? Uma pessoa magra comeria esse alimento nesse momento? Comeria. Então vai e come. Não sei, acho que não, né? Acho que não comeria isso aqui não. Nesse momento não, então não come. Luiz, parece fácil falar, mas não é fácil não. É igual essa pergunta que me fiz antes de começar a live com vocês aqui. Eu tenho os objetivos profissionais, objetivos pessoais, então me perguntei, uma pessoa que tem um sucesso profissional, uma pessoa que consegue se expressar bem, ela faria live agora ou não faria? Ela faria live, por isso que eu estou aqui com vocês. Certo, pessoal? Então, a todo momento a gente precisa se analisar, tá? Então, recapitulando para quem entrou na live aqui agora, volte lá no início, veja lá o que a gente trocou essa ideia hoje aqui. Mas, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é o quê? Para você entender os motivos que fizeram você engordar aí na sua vida, tá? Existem inúmeros motivos, inúmeras situações, mas aqui eu trouxe 4 situações ali que mais encontro no consultório, que aconteceram na minha vida, né? Que foi o quê? Os alimentos que a gente come, aí dividir em 2 pontos, a qualidade dos alimentos e a quantidade e a forma que você se alimenta, tá? O segundo ponto que a gente passou
relacionado a ambientes que você vive, na sua vida inteira. Faz uma linha do tempo em toda a sua vida, entenda ali, fala assim, caramba, eu vivi em ambientes que realmente me levaram a engordar. Ou quem é casado aí, pensa quem é casado. Muitas pessoas respondem assim, falam assim, como que foi? Desde quando você começou a ganhar peso? Desde quando eu casei, né, Luiz? Ambiente. Você vivia na casa dos seus pais, sozinho, não sei. Você casou com uma pessoa, mudou o ambiente e ganhou peso. Aqui eu não estou dizendo que é culpa de X ou Y pessoa, não é isso. Mas mudança de ambiente, se você tinha hábitos, foi conviver com outra pessoa que não tinha muito, você passou a ter. Um exemplo aqui, ó. A minha esposa entrou na live, não sei se ela está vendo. Doces. Antes de eu conhecer ela, não ligava para doce. Chocolate, mais ou menos. Depois que conheci, ela é uma formiga, né? Então o docinho se tornou mais presente na minha vida. Aqui eu tô direcionando para ela, né? Mas é verdade, é realidade. E o ambiente eu gosto, né? Mas assim, antes eu não tinha esse consumo. Então eu quero dizer para vocês que é o ambiente. E o terceiro ponto que eu trouxe foi em relação à formação alimentar na infância, né? Você que tem filhos, você que é adulto hoje, saiba que a alimentação, a forma que você se alimenta hoje foi tido na sua infância, tá? E por último, essa questão da fome emocional que eu trouxe para vocês aqui, beleza? Pessoal, é isso. Tamo junto. Finalizar a live aqui de hoje. É isso, bate-papo que eu queria trazer para vocês. Faz uma reflexão aí, entenda realmente os motivos que te fizeram ganhar peso. Entendendo, traz a consciência para ter novas estratégias para que você tenha resultados, beleza? Bora ter uma alimentação mais consciente. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe todos vocês. Que vocês tenham o restante de terça abençoada e o restante de semana iluminada. Tamo junto, hein? Abraço. Valeu!